Bom dia. Tomando os últimos golinhos do café da manhã. Vamos para as senhas diárias para o dia de hoje. Dia 1º de abril de 2023. Falar rapidamente sobre o 1º de abril. O 1º de abril, na verdade, é uma derivação do dia da pendura dos estudantes de advocacia em São Paulo. E virou um dia assim da mentira, de uma tretazinha com alguém. E eu acho que é só isso, tá? Uma brincadeira, uma pessoa conhecida. Mas depois que nós descobrimos as fake news e o terrível mal que elas fazem à sociedade, eu diria que a gente tem que combater fortemente a mentira. A mentira se tornou um método político. 1º de abril de 2023, um sábado, 39º dia na quaresma, faltam 8 dias para a Páscoa. Daqui a 7 dias, uma semana, é o sábado da espera, chamado sábado de Aleluia. E daqui a 6 dias, menos de uma semana, é a sexta da paixão. Não dá para entender a Páscoa corretamente, a Páscoa cristã, sem falar da sexta-feira, do assassinato da sexta-feira, do assassinato de Jesus, que era um profeta, estava na linha dos profetas e foi assassinado nesse conflito com as elites religiosas, políticas e econômicas desse povo. Se interpretar o domingo da Páscoa sem mencionar a sexta da paixão, a crucificação, o conflito, vai entender a Páscoa errado. O título que eu dou para estas senhas de hoje, e sua reflexão, é: a graça não abandona. A graça não abandona. A quaresma como ensaio. O que é essa graça? Graça com G maiúsculo. A graça é o amor de Deus que vence e derrota o mal, o pecado, ou a exploração. O mal que é o ódio, que é o desamor, que é a opressão de uma pessoa sobre outra ou de uma classe sobre outra. Portanto, transforma as relações sociais e as estruturas do mundo que se baseiam em opressão e exploração. A graça não abandona. Por isso, lá no último, num dos textos, o primeiro texto, Apocalipse, ela fala do reino de Deus. O livro de Apocalipse é um livro que fala sobre o reino de Deus, sobre o novo mundo, onde habita a justiça, a paz e a alegria. E a quaresma como ensaio. Já temos que ensaiar durante a quaresma essa esperança e esta ação libertadora da graça que não abandona, que está em Deus, Javé libertador, e revelada em Jesus Cristo. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do primeiro livro
do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 22. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo. E Jesus diz: meu povo são os pequeninos e as pequeninas, os fracos e fracas, pobres e pobres, e os pobres e as pobres, os oprimidos, as oprimidas. Jesus diz isso o tempo inteiro, da maneira que agia. E o segundo versículo para o dia de hoje vem da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se somos infiéis, Ele, Deus, o amor, a graça, permanece fiel, pois de maneira nenhuma Deus pode negar a si mesmo. Deus é amor. Ele é fiel a quem Ele deseja o bem, não aos maus, que fazem o mal, que não o representam. E a oração vem de Johann Jakob Schütz. Jamais Deus há de retirar do mundo a sua graça. A promissão há de durar enquanto tudo passa. Nada há de separar a Deus dos bem-amados filhos seus, a nosso Deus da glória. É a estrofe de um hino, né? Muito bonito. A primeira leitura, então, vem do livro do Apocalipse. Não tenham medo desse livro. Ele fala com imagens do mundo que Deus quer, onde habita a justiça, a paz e a alegria, e onde é derrotado a ganância, o ódio, o desamor, a opressão e a mentira. Livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 1 a 5. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. O nome do Cordeiro e o nome do pai do Cordeiro. Javé. Eu vou fazer um vídeo sobre esse nome. 144 mil, isso me parece porque é 12 vezes 12, né? E daí 1000, como descrevendo o mar. Força muito grande. 12 tribos de Israel, 12 discípulos. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o som de arpistas tocando suas harpas. Eu não atribuo às harpas o som de águas e de fortes trovões. Mas é linguagem apocalíptica, tá? É uma linguagem especial para descrever esse tipo de texto, né? Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra, redimidos, assim, os chamados por Deus para serem salvos. Que é como eu disse, os números no Apocalipse também são, eles não são simbólicos, eles são simbólicos, mas é linguagem religiosa, certo? Eles querem dizer assim, muita gente, naquele tempo
144 mil pessoas, era muita gente. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Quer dizer, não eram aqueles que tinham haréns e viviam na farra, usando mulheres. Pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Assim, eles não eram exploradores, não eram mentirosos, machões. Estes foram comprados dentre homens e mulheres e ofertados como primícias, primeiros frutos a Deus e ao Cordeiro. E mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas. São imaculados. Mentira nenhuma. É importante dizer isso quando tem cristão disseminando fake news. Fake news é um negócio muito grave. E o segundo texto vem do Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, 57 a 68. É a continuação dos textos de Mateus que a gente leu nos últimos dias, que falam sobre Jesus sendo entregue no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, e julgado. Esses textos vão se repetir até perto da Páscoa. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote religioso, em cuja casa se haviam reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. Mas Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio, que era o conselho ali, sacerdotes e autoridades, estavam procurando um depoimento para acusar Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Mas não conseguiam provar nada. Finalmente se apresentaram duas que declararam: este homem aí, Jesus, disse: sou capaz de destruir o santuário, o templo, e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder a essa acusação que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure por Deus, se é Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a vocês, chegará o dia em que vocês verão o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Vocês vão ser julgados, disse aí. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfêmia, é um blasfemo, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? Não é réu de morte? Responderam eles, os puxa-saco do sacerdote e do rei. Tem que ser morto. Então alguns lhe cuspiram no rosto, e outros lhe deram murros, e outros davam tapas e diziam, tapas por trás assim, né? Profetize-nos, ó, tu que dizes que és Cristo, quem foi que lhe bateu pelas costas? Eles estavam a fim de condenar e matar Jesus. É isso que acontecia antes da sexta-feira da Paixão e antes da Páscoa.
Um bom dia, um abração.